Vanguardas europeias. As vanguardas europeias representaram um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa, a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, daísmo, surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro musical, entre outros. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Contexto histórico do pré-modernismo no Brasil. No Brasil, o pré-modernismo chega no momento em que o país está inserido na Belle Époque, ou seja, em uma época de renovação e avanços científicos e tecnológicos causados pela influência francesa, principalmente no Rio de Janeiro. É também um momento de consolidação do regime republicano em que muitas revoltas populares aconteceram. Afinal, a população contestava e reprovava as novas políticas republicanas. Alguns dos conflitos mais importantes foram a Revolta da Vacina, em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, a Guerra do Contestado, em 1912 a 1916, entre outras. As características do pré-modernismo evocam o nacionalismo e o regionalismo por meio do espírito de renovação artística que se desenvolvia na época. Entre as principais características do pré-modernismo do Brasil estão o rompimento com o academicismo, a inspiração naturalista, o nacionalismo e regionalismo, o sincretismo estético, a renovação artística, a linguagem coloquial, a denúncia social, temas históricos e cotidianos, a marginalização dos personagens e a contemporaneidade. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Com 13 anos foi estudar em São Paulo. Registrado José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha as iniciais JBML, gravadas no topo do castão. Assim, mudou de nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areias, em 1907. Mais tarde, escreveu Cidades Mortas, livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Em 1911, seu avô, o Visconde de Tremembé, faleceu, deixando-lhe de herança uma fazenda em Taubaté, para onde se mudou. Em 1917, muda-se para Caçapava e dedica-se definitivamente à literatura, e funda a Revista Paraíba. Muda-se para São Paulo, colabora com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Funda a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense em sociedade com amigos. Nesse mesmo ano, foi nomeado adido comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, a Editorial Action. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948.
Suas principais obras foram Urupês, O Saci, Narizinho Arrebitado, Fábulas, O Marquês de Rabicó, As Aventuras de Hans Staden, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, Dom Quixote das Crianças, Histórias da Tia Anastácia, O Poço do Visconde e O Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra composta por uma série de livros. Os personagens de Lobato ficaram conhecidos por várias gerações de crianças de diversos países. Nessa história, Lobato aproveita para transmitir às crianças os valores morais, conhecimento sobre nosso país, nossas tradições e muito mais. Característica do modernismo. Primeira fase do modernismo. Reconstrução da cultura brasileira, revisão crítica do passado histórico e das questões culturais, abolição da visão de colonizados, nacionalismo crítico, ironia, linguagem coloquial, crítica social. Segunda fase do modernismo. Interesse por temas nacionalistas, romance focado diretamente nos fatos, romance de caráter documental, na poesia, pessimismo, individualismo, isolamento. Terceira fase do modernismo. Regionalismo universal, objetivismo, influência do símbolo, valorização da métrica e da rima, metalinguagem. Contexto histórico. No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, 1894-1930. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais na política chamada de política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebia entre 1871 e 1920 cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. O destino eram as lavouras de café ou as indústrias de São Paulo. As grandes cidades passavam a registrar problemas de marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletário construído pela mão de obra estrangeira. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes na primeira fase do modernismo. Manuel Bandeira iniciou seus estudos no Recife. Com 16 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no Colégio Pedro II. Em 1903, ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose. 10 anos depois, ainda doente, foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano, de 1913 a 1914. Nesse período, conviveu com o poeta francês, internado na mesma clínica, Paul Éluard, sem a menor esperança de sobreviver, conforme confessou posteriormente no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes na primeira fase do modernismo. Obras. Manuel Bandeira possui uma das maiores obras poéticas da moderna literatura brasileira, dentre poesias, prosas, antologias e traduções. Poesia: A Cinza das Horas, 1917, Carnaval, 1919, Libertinagem, 1930, Estrela da Manhã, 1936 e Lira dos 50 anos, 1940. Prosa: Crônica da Província do Brasil, 1936, Guia de Ouro Preto, Rio de Janeiro, 1938 e Noções de História das Literaturas, 1940.
Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada é um título de um poema escrito por Manuel Bandeira, poeta brasileiro, publicado no livro Libertinagem em 1930. O poema possui características modernistas, ressaltando a ideia do poeta de uma fuga para um lugar melhor, como forma de escapar de sua realidade. Ele foi escrito e construído com redondilhas, que remetem à ideia de um escapismo muito comum em poemas arcadistas e românticos, que buscavam sempre uma forma de aliviar a dor do amor não correspondido, ou uma expressão em lugares distantes e campestres. A fuga está então mencionada no poema seria para Passárgada, uma cidade tecnológica na imaginação de Manuel. Com muitas referências ao modernismo e admiração pelas máquinas e a tecnologia, o poema tem um pensamento bastante contrário ao pensamento arcadiano. Ele também fazia referência à cidade persa, que foi capital do primeiro império persa e que figurava na imaginação do poeta desde a sua adolescência até a construção desse poema. A fuga para esta cidade seria uma metáfora para uma fuga para a liberdade, para uma vida que poderia ter sido vivida, não fosse a doença que acometia o poeta, que teve uma tuberculose. Nessa liberdade também estava o desejo de viver uma vida ativa, que a doença o privou de ter. Em vários momentos da obra, é possível identificar um retorno à infância antes da doença se instalar.